Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Track and Field para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.tfco.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Track and Field e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Fernando Tracanella, CEO da Track and Field, a Sra. Patrícia Bibi, CFO e diretora de Relações com Investidores, e o Sr. Fred Wagner, CEO da TF Sports e vice-presidente de Estratégia em Novos Negócios da Track and Field. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Tracanella, que dará início à apresentação. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês nessa conferência. Falar que nós estamos aqui muito felizes com os resultados que serão apresentados hoje. Foi mais um ano de um desempenho bastante sólido, com um contexto muito favorável para o nosso segmento, né, com as pessoas cada vez mais engajadas com o estilo de vida ativo saudável, que é justamente a missão corporativa da Track and Field, e com muito acerto interno nosso, que acabou resultando aí numa performance muito boa no ano. Eu vou falar um pouco dos highlights, tanto do trimestre quanto do ano. Na sequência, eu vou passar para a Patrícia, que vai detalhar mais os números da empresa. O Fred, aqui do nosso lado, também vai falar sobre TF Sports. E no final a gente abre para perguntas e respostas. Então, começando aqui com o trimestre, foi um trimestre que, primeiro, do ponto de vista de expansão, nós abrimos 17 lojas, né, finalizamos o ano com 398, e hoje é uma data importante, né, porque é uma data que nós estamos abrindo a loja número 400. Então, a rede, a partir de hoje, já conta com 400 lojas, né, é um marco para nós aqui internamente bem legal. E foi um ano que a companhia, que a rede cresceu de forma robusta, né? E no quarto trimestre não foi diferente, foi um trimestre muito bom, um crescimento de 19%, 12% mesmo as lojas. E aqui um primeiro comentário, que foi um crescimento muito bom, não só no Black Friday, mas especialmente em dezembro, né? Com o lado, o posicionamento da marca como uma marca presenteável cada vez mais forte, isso refletindo muito nesse final de ano, nessa sazonalidade, em datas comemorativas de forma geral, muito forte no Natal do ano passado, e um crescimento também muito em cima de peças vendidas, né? Acho que esse é um ponto também importante quando a gente fala de crescimento, que não foi um crescimento dependente de aumento de preço, pelo contrário, a maior parte desse crescimento que a gente está mostrando, crescimento mesmo nas lojas de 12%, sem o efeito da expansão, acabou vindo de volume de peças vendidas. A receita líquida no TRI também teve um crescimento bastante robusto, até acima do crescimento de sellout. A gente teve um sell-in que teve um crescimento acima de 30%, que a Patrícia vai comentar, mostrando realmente uma rede engajada, né, com uma venda de final de ano e também se preparando para o início de 2025, que a gente acabou entrando realmente com uma rede muito mais bem abastecida do que o ano anterior, isso fruto aí de um sell-in que também foi bastante alto aí nesse final de ano. A rentabilidade também, acho que é um destaque, né? Tivemos aqui um crescimento de EBITDA no TRI de 18%, com uma margem de 21%,
Lembrando que esse é um número consolidado, com todos os efeitos TAP Sports, né? Quando a gente pensa no core business isolado, sem efeitos TAP Sports, a gente teve um crescimento aí de EBITDA muito próximo de 30%, e um lucro líquido de 40 milhões no consolidado, também 8% de crescimento, com 15% de margem, e também, se a gente isolar os efeitos, né, de TAP Sports, uma margem no core business muito próximo de 20%. Então, foi um trimestre, na nossa visão, muito positivo. Terminamos o ano com caixa equivalentes de caixa de 138 milhões, aqui a gente inclui recebíveis de cartões de crédito, e uma geração de caixa no ano também, que eu acho que é um destaque de 28%. Então, acho que assim, o balanço ele é bem positivo, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais do ano como um todo, se puder mudar de slide. Foi um ano também recorde do ponto de vista de expansão, foi o ano que nós mais abrimos lojas na história da empresa. Então, acho que a despeito, né, de um cenário macro mais desafiador, taxa de juros, inflação, eu acho que a Track and Field é um case bastante diferenciado, porque, primeiro, temos aqui uma posição muito sólida num crescimento, num segmento do varejo que cresce muito mais do que a média do restante do setor, com franqueados acreditando no negócio, alinhados com a estratégia, abrindo lojas. Então, a despeito desse cenário de taxa de juros, isso não diminuiu o apetite da nossa rede em abertura de lojas, em reforma de lojas. Então, as reformas também foram num patamar recorde, foram 43 reformas, foi mais do que o dobro do que o ano anterior, e essa tem sido uma alocação de recursos fantástica, porque nós temos visto aí um crescimento, que a Patrícia vai comentar mais adiante, muito acima das lojas reformadas, muito acima do restante da rede, provando que tem sido uma alocação de recursos não somente importante para a proteção de marca, para manter as lojas atualizadas, mas também para trazer um retorno interessante tanto para a loja própria quanto para franquias. O nosso sellout no ano ele atingiu 1,4 bilhão, um crescimento de 18,5%, um crescimento em mesmas lojas de 13%. Então, a gente teve uma performance muito estável ao longo do ano, um pouco mais acelerada no quarto tri, e uma receita líquida que também veio um pouco acima do sellout, muito puxado pelo sell-in, fechando o ano aí com crescimento de 22%. Um EBITDA de 177 milhões praticamente, né, com crescimento de 13% no consolidado. De novo, né, quando a gente olha somente o core business, a gente teve no ano passado um crescimento de aproximadamente 25%, com 26% de margem EBITDA. Então, existe aqui um investimento nosso numa startup que nós acreditamos muito numa geração de valor futura, que coloca um pouco de pressão em rentabilidade no curto prazo, mas no longo prazo vai trazer um retorno, na nossa visão, muito interessante. E também tem ajudado muito nessa performance de vendas, uma vez que gera muito, os eventos acabam gerando muito fluxo para a loja física e também nós observamos um LTV muito maior de clientes atletas do que de somente clientes. Então, tem uma visão de longo prazo, mas já no curto prazo a gente também tem um impacto positivo no top line do core business. Do ponto de vista de lucro líquido, tivemos 126 milhões, um crescimento de 4% versus 2023. De novo, lembrando que foi o ano que nós começamos a acelerar a TAP Sports, por isso que a base 2023 não é uma base super comparável nesse sentido, com margem consolidada de 15% ou, isolando os efeitos do TAP Sports, muito próximo de 20% no ano. Foi também super importante aí o nosso desempenho nos canais digitais, né? A gente nem trouxe nesse slide, né? Mas o e-commerce nosso cresceu mais de 40% no ano, e já atingindo muito próximo de 10% de participação. Lembrando que esse canal veio de 3% na pré-pandemia, né, em 2019, para 10%, em cima de uma companhia que mais que triplicou de tamanho nesse período.
Então, acho que o e-commerce, sem dúvida, foi um destaque importante. E a omnicanalidade, com já o Ship from Store muito consolidado, mas agora nós também investindo muito fortemente na Vitrine Infinita, que já representa mais de 10% das vendas digitais da companhia, que é uma alavanca também importante para nós continuarmos crescendo venda mesmo as lojas. Aqui o número também, 312 lojas já conectadas na Vitrine Infinita. Então, esse aqui é um grande sumário, né, do quarto tri do ano. Vou passar para a Patrícia agora para detalhar um pouco mais. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Traca. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, divulgar essas informações e passar todo esse detalhamento dos números para todos vocês. Vamos lá, vamos começar pelo sellout. A gente fecha o ano com 1 bilhão e 400 de sellout na rede, um crescimento bastante expressivo em relação ao ano passado, de 18,5%, um same-store sale, mesmas lojas, quase 13% em relação ao ano passado. E quando a gente olha para o quarto trimestre, a gente também tem um crescimento bastante expressivo em relação ao ano passado, foram 19,3%, e same-store sales 12,3%. Tem vários motivos para a gente falar, por conta de todo esse desempenho, eu vou falar sobre todos eles, mas quero dar um zoom aqui específico no quarto trimestre, foi o nosso excelente resultado de Black Friday e de Natal. De fato, o período de Black Friday ele foi extremamente positivo para a gente, foi um período muito bom, inclusive em relação à margem que a gente teve dos produtos, a gente teve uma participação importante, inclusive de produtos vendidos ali no período de Black Friday com uma margem melhor, ou seja, o cliente foi atraído por uma oferta bacana de Black, mas ainda assim ele comprou produtos de full price, teve uma representatividade ainda melhor. E no Natal, com o nosso apelo, inclusive, de uma marca cada vez mais presenteável, ela vem se posicionando muito bem nisso, em todas as datas comemorativas ao longo do ano, e o Natal não retraiu e realmente a gente fez acontecer. Aliás, parabéns para todas as nossas equipes de lojas e digital, porque realmente a gente trabalhou bastante no quarto tri e o resultado está aqui. Além disso, é importante falar sobre todos os outros pontos aqui que influenciam diretamente esse impacto no sellout. A gente fala de expansão, e aí quando a gente fala de expansão, a gente tem 41 novas lojas ao longo do ano, e as reformas que trouxeram 43 novas lojas, né, digamos, porque quando a gente abre uma reforma aqui no grupo, ela praticamente vem como uma loja nova. Ela trouxe um crescimento mais de 30% na rede, se a gente olhar o ano, e quando a gente fatia, olha o que as franquias trouxeram, o que as lojas próprias trouxeram, o crescimento das franquias foi ainda maior, foi de quase 40%, 38,5% de crescimento nas lojas que tiveram essas reformas. O nosso e-commerce, como o Tracanella acabou de falar, ele teve um crescimento realmente também muito importante, foram 42,5% em relação ao ano passado, teve uma representatividade 9,1% no nosso sellout, é um aumento de 1,5% de representatividade da rede, e também vem retratando todas as iniciativas que foram feitas ao longo do ano, levando cada vez mais uma experiência melhor para o cliente. O social selling, a gente sempre fala desse número, um número também muito importante, que é a venda que a gente começa através de um WhatsApp, através de um contato da nossa equipe de vendas para o cliente, que teve um crescimento de 16% e representou 41% das vendas de todo o ano. Isso é um número bem significativo e que a gente vem trabalhando cada vez mais também. E a omnicanalidade, sem dúvidas, né? Não podemos deixar de falar aqui da importância. A gente fecha o ano com 92% das lojas conectadas com a omnicanalidade. O que significa isso? Significa que a gente tem em todo o Brasil lojas espalhadas que atuam como mini CDs. São 29 lojas atuando como um seller nacional. Ela recebe um pedido no nosso canal digital e ela pode vender para todo o Brasil. E o restante dessas lojas, elas atuam como sellers regionais, vendendo naquela região que ela atua. É importante dizer também da representatividade que a gente tem dessas vendas digitais com a modalidade do cliente retirar o produto na loja. Foram quase 70% também
de vendas retiradas aqui na loja. Muito bom. E a receita líquida, ela refletiu todo esse crescimento do sellout que eu acabei de explicar. Foram 273 milhões no trimestre, um crescimento de 23,1% em relação ao ano passado. E aqui explica basicamente por que isso cresce mais que o crescimento lá do sellout. Por conta de uma representatividade maior no nosso sell-in, que é a venda do produto para o franqueado. O franqueado, até em virtude de todo o desempenho que vinha no quarto trimestre, ele abasteceu ainda mais a loja, ele fortificou ainda mais esse estoque, tinha como objetivo ter profundidade, não ter ruptura para o cliente ali na hora da venda, e isso realmente fez muito parte também daquele sellout que a gente estava falando, e também entramos num ano de 2025 muito bem abastecido, preparados aí para o período de trocas, né, muito importante também para a gente, quando o cliente volta na loja para poder fazer trocas dos presenteáveis, e ainda um período aí que a gente veio de liquidação, logo depois aí desse período de trocas, a gente já encontra a liquidação. Importante dizer aqui da expansão, né, que a gente teve também de franquias, foram 32 franquias em relação um ano para o outro, que também tem uma responsabilidade grande nessa participação maior da nossa receita líquida. No ano, a gente fecha quase 22% de crescimento da receita líquida e refletindo aí no nosso grupo 273 então, milhões no trimestre e os 830 e quase 2 milhões no ano. Aí, lucro bruto. O lucro bruto, ele teve um crescimento em relação ao ano passado de quase 21%, uma margem bastante saudável, quando a gente olha em relação ao ano passado, inclusive, mas a gente tem uma pressão na nossa margem, em especial por conta dessa maior representatividade do sell-in na receita líquida. Lembrando, quando eu tenho uma maior representatividade na receita líquida de um canal, que é a venda da mercadoria para o meu franqueado, ele acaba pressionando a margem bruta do grupo e isso acaba trazendo algum efeito. A gente até faz aqui sempre essa neutralização de efeito de mix de canais para trazer um pouco de visibilidade, que se eu não tivesse tido esse efeito, como teria sido a margem? Teria sido, por exemplo, aqui melhor em 0,3 em relação ao período anterior. Ok? Teve a aceleração dos eventos, não podemos deixar de colocar isso aqui também na conta, que a gente atuando cada vez mais, né, em 2024 e agora em 2025 como patrocinador de eventos, em especial os experiences, que o Fred vai falar bastante aqui para a gente também tem um impacto aqui na nossa margem bruta. Para fechar o ano, a gente fecha com 470 milhões de reais, foi um crescimento de 19% em relação ao ano passado e com uma margem de 56,6%. As despesas, vamos falar das despesas. Quando a gente acompanha, né, até num pré-pandemia e vê a nossa despesa representando 40% da nossa receita líquida em 2019, e a gente olha hoje, a gente está aí trazendo 35,3%, apesar de todas as iniciativas que a gente fez em TEF Sports. É um patamar de 2022, onde a gente não tinha todas essas iniciativas. Acho que é uma analogia bacana que a gente pode fazer. De qualquer forma, é importante também dar um pouco mais de visibilidade, né? Quando eu olho as despesas com vendas e as administrativas. Quando eu olho as despesas com vendas, eu tenho uma diluição, tanto no trimestre quanto no ano. No TRI, a gente traz uma diluição de 1,6 em relação ao ano passado. E no ano, 0,5. O que significa isso? Significa que eu tenho uma diluição melhor dos meus custos próprios, ou seja, todas as vendas que eu tive que tinha custo variável sobre essa venda, ela sofreu uma diluição por conta da maior representatividade do canal de franquias. Acabei de falar, por exemplo, do lucro bruto sendo mais pressionado, a margem, né, da margem do lucro bruto para a gente, ela acaba sendo pressionada por conta dessa representatividade da receita líquida, mas quando eu olho o efeito nas minhas despesas com venda, ela tende a diluir. Então, esse é uma sinalização super bacana, que inclusive compensou o aumento das despesas relacionadas aos eventos, que também são aqui consideradas como vendas,
que na sua maior proporção são despesas de marketing voltadas ali para os eventos, ok? Nas despesas administrativas, essas, de fato, a gente vai apresentar aqui um aumento de 1,4 em relação ao ano passado no trimestre e 0,1 em relação ao ano passado, quando eu também olho esse impacto de TEF Sports na operação. Importante falar aqui, em especial, qual é o peso de TEF Sports nas despesas administrativas? Equipe. Aí estamos falando de pessoal, em toda a parte de retaguarda que a gente teve que se estruturar para poder fazer frente a esse nosso novo investimento. Desconsiderando esse impacto, é importante falar aqui que a gente também traria uma representatividade muito em linha com o que foi 2023, ok? O EBITDA vai refletir tudo isso que eu acabei de falar, da receita líquida, com uma margem mais impactada por conta desse efeito de mix de canais, e ao mesmo tempo uma manutenção no patamar das despesas sobre vendas líquidas. Então, a gente traz os 17,9 em relação ao ano passado de crescimento de EBITDA, e quando eu vou para o ano, 13,4. É uma margem de 21,2, tem uma queda em relação ao ano passado em 1,5. Importante dizer aqui, também em função dessa aceleração dos eventos. A gente até deu uma informação interessante aqui, quando eu olho o EBITDA, a queda de 1,5, olhando para essa aceleração, ela basicamente tem 1,1 de representatividade no EBITDA do consolidado TEF Sports em 2023 e em 2024 eu trago 3,4% de representatividade da receita líquida, ou seja, 2,3 foi para cá. Então, basicamente, é por conta disso a queda da nossa margem de um ano contra o outro. No lucro líquido, é importante ressaltar que a gente tem um aumento na depreciação, muito em virtude de novas lojas, reforma de loja, todo o investimento que a gente está fazendo na plataforma, né, de TEF Sports, e também as inaugurações e reformas, né? O aumento da representatividade sobre a receita líquida das iniciativas de TEF Sports, ele passou de 1,5 de 2023 para 3,9 em 2024, quando eu olhar no lucro líquido ajustado. Também é uma informação importante aqui. Posição de caixa. A gente cresceu aqui na geração de caixa operacional quase 28% em relação ao ano passado, foram 100 milhões de reais, um número bastante expressivo para a gente, mas é importante também chamar a atenção aqui, quando a gente olha a posição de caixas e equivalentes, quando a gente olha uma queda de um ano para o outro, é importante destacar basicamente alguns investimentos que a gente veio fazendo. Primeiro, as recompras que a gente teve das ações, que a gente foi fazendo ao longo do ano, foram aproximadamente 28 milhões de reais de recompras, as inaugurações e as reformas, que a gente também veio acelerando em 2024 em relação à rede própria, e o desenvolvimento do aplicativo da TEF Sports. Ainda assim, a gente encerra um ano, né? É importante sempre falar que a gente não tem o endividamento, não antecipamos recebíveis e mantém toda a gestão aqui do caixa, como a gente vem falando. É importante dizer que os nossos prazos, vamos falar um pouquinho de prazo aqui, não está no slide, mas é bom dar esse contexto. Quando eu falo de prazo médio de estoque, a gente vai encontrar um prazo muito em linha com o do ano anterior, se a gente olhar a posição consolidada. No entanto, eu gosto de chamar a atenção aqui que essa posição de estoque de um ano para o outro, ela tem dois fatores que são importantes a gente considerar. Se a gente isolar um efeito de importados, quando eu olho de um ano para o outro, ele praticamente dobrou. Eu tenho um valor de importado em andamento que ela vai dar uma pressionada nesse prazo médio de estoques, que aí eu sugiro, inclusive, tirar para poder ter essa visibilidade melhor, muito em função de uma antecipação até de pedidos que a gente fez de importados. E também uma não comparabilidade na parte de matéria-prima. Lembrando, lá em 2023, nós já tínhamos a nossa fábrica de Santa Catarina, mas nós ainda não éramos autossuficientes, por exemplo, no nosso tecido do Thermodry. E isso, de um ano para o outro, quando eu olho em 2024, a gente passou a ser autossuficiente. Eu tenho dentro de casa fios
que 2023 eu não tinha na mesma magnitude. Então, sugiro dar uma isolada nesses dois fatores para poder comparar bem, e aí quando eu faço essa análise, a gente vai ter aí uma redução de aproximadamente uns 20 dias do prazo médio de estoques. Prazo médio de recebimento ele está bastante em linha também com o ano passado, mas é importante também chamar a atenção aqui que a gente acelerou bastante a nossa receita líquida e também incentivamos o nosso franqueado a comprar bem, se abastecer bem, para inclusive cobrir aí o mês de janeiro, que também entramos muito bem. Ok? Acho que isso foi caixa. Depois tem expansão. Falando de expansão, né? Ao longo da apresentação a gente foi falando aqui no número de inaugurações, foram 17 inaugurações no quarto trimestre, bastante coisa, foi uma loja própria, 16 franquias. No consolidado a gente teve 41 novas lojas inauguradas e nas reformas foram 15 no trimestre, sendo 11 franquias e 4 próprias e 43 ao longo do ano todo. Ao final do ano, das 398 lojas que nós viramos o ano, quase 50%, ou seja, 45% da rede já estava nesse novo formato. Dev Sports. Fred, fala um pouquinho, por favor. Claro, pode deixar. Obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com todo mundo. Vou falar um pouco da TED de Tev Sports, né? Acho que, como todo mundo sabe, né? A nossa ideia com Tev Sports, né? Além de todo um trabalho de proteção de marca, né? De criação de ecossistema, a gente tem bastante dado onde a gente analisa o impacto de um consumidor nosso participar do ecossistema contra um consumidor puro de varejo, né? A gente tem um dado muito importante de aumento de LTV, a gente percebe que essa interação, além de ser muito saudável para proteger a marca, ela traz muito fluxo de consumidores para a loja e coloca as marcas, né, em outro patamar de conexão com o nosso consumidor. Mas, praticamente, né, em Tev Sports, a gente está conseguindo fazer um crescimento exponencial, que é uma coisa, na nossa opinião, uma coisa bem complexa de se fazer. Né? Então, a gente vem crescendo número de usuários, né, dentro da nossa tese, a gente tem um crescimento exponencial no número de usuários ao longo dos anos, né? Esse crescimento exponencial ele está sendo atendido, né? Por mais um ano que a gente cresce na base de 46,7%, né? No ano anterior, se não me engano, foi 48%, então a gente está tendo um crescimento importante na base desses usuários, né? Esses usuários entram para uma plataforma, né, que hoje já tem mais de 868 mil usuários. E esses usuários de wellness, dentro do nosso plano, a gente começa a monetizar eles ao longo do tempo com inúmeras iniciativas que a gente já tem no plano, inclusive coisas que a gente está testando hoje de forma bem positiva. Esse crescimento de usuários, ele reflete também, obviamente, no aumento da forma que a gente está conseguindo organizar eventos. Então, a gente está crescendo, a gente cresceu em 27,7% no número de eventos. A gente organizou 3.600 eventos esportivos, acho que é uma das maiores plataformas de organização de evento esportivo que tem na América Latina, quem sabe até nas Américas, né, dentro de um guarda-chuva de marca. Esses eventos que a gente está organizando, a gente está também conseguindo aumentar o número de inscritos por evento, né, a gente percebe 65% o crescimento de número de inscrições contra 27% crescimento do número de eventos organizados. São também muitas ações que a gente está fazendo dentro dos nossos assets, não só dentro da Santander Track and Field Run Series, mas agora também dentro da Porto Track and Field Experience. A gente está conseguindo, dentro de mais de 40 modalidades, trazer usuários e, nesses últimos meses, esses dois assets têm se mostrado bem pareados em relação à aquisição de usuários. Então, a gente está bastante satisfeito com os resultados dessa estrutura. Esse impacto, obviamente, traz um fluxo muito grande de pessoas para a loja, retirada de kit. Então, a gente também nota o número de tickets em loja aumentando, que acho que tem um reflexo também da organização desses eventos. E um aumento da receita, muito por conta, obviamente, do aumento da receita de inscrições, mas também um aumento representativo do aumento de patrocínios, que a gente está vendo cada vez mais marcas olhando para o nosso ecossistema, entendendo como que a gente se posiciona em relação ao mercado de wellness.
e os dados que a gente começa cada vez mais a ter em relação a essa base de usuários, né? Indo para o próximo slide, a gente fala um pouco, né, de coisas que a gente está fazendo dentro do digital, já olhando em monetização. Eu não sei quem teve, né, a possibilidade de conhecer uma das nossas lojas que tem o TFC, né, o TFC Food Market, é o nosso mini market empório, né, que a gente tem dentro de lojas. As lojas que têm esse lab de alimentação e suplementação, elas crescem a 15 pontos percentuais acima da média do crescimento da rede. Então, a gente mostra uma conexão dessa iniciativa de aumentar o mercado endereçável para alimentação e suplementação de forma real dentro de uma loja. Obviamente que isso se estende para o mundo digital, né? O TFC hoje já está como uma marketplace digital que vai ser incorporado no aplicativo esse ano, mas a gente vê um crescimento de 63% nas vendas do TFC, um crescimento de 61% em clientes atendidos. Então, é um crescimento, né, que assim, qualquer número que cresça nesse ritmo se torna um número grande, né? A gente sabe disso, né? Então, a gente está bastante satisfeito e também não tem nenhuma concentração específica, né? Quando a gente vê um pouco o mix aqui, a gente vê que a gente consegue atender vários segmentos, a gente está aprendendo bastante em relação a isso. Também várias marcas de alimentação e suplementação têm nos buscado para entrar. Obviamente que tem um trabalho muito forte no TFC, uma curadoria dentro de uma nova realidade de como que as pessoas se alimentam e suplementam baseado numa realidade de saúde, né, que é onde a gente está querendo chegar em relação, obviamente, à atividade esportiva e TF Sports, mas também à alimentação. O TF Mall, né, com um aumento de 10 marcas que nós colocamos dentro do TF Mall na parte de artigos esportivos, um crescimento de 161% de GMV. Aqui também a gente está bastante satisfeito, a gente acha que qualquer iniciativa que consiga manter um crescimento alto desse tipo também se torna uma coisa relevante. Então, são iniciativas, tanto no TFC quanto no TF Mall, que mostram já um olhar nosso para possibilidades futuras de monetização dentro do business plan da TF Sports. O business plan da TF Sports a gente está conseguindo atender dentro do planejado, né? A gente pretende continuar com essa iniciativa dentro do que a gente está planejando e aumentando o mercado endereçável. Obviamente que também a gente está começando a olhar para outras iniciativas de conteúdo e de saúde que a gente deve incorporar um pouco mais para frente, mas acho que aqui já tem bastante coisa, bastante trabalho no que a gente está fazendo e acho que a gente está bastante satisfeito com os resultados aí de TF Sports. Acho que em relação a TF Sports é isso. A gente acha que está conseguindo fazer um case único, né, de uma integração de uma marca, né, importante de varejo com outros mercados endereçáveis, na alimentação e suplementação, artigos esportivos, depois saúde. E a gente acha que esse caminho é um caminho realmente que busca um lugar nos consumidores, na forma de pensar dos consumidores que interagem com a marca e protege a marca e o crescimento futuro. É uma pavimentação para um crescimento consistente futuro, como a gente vem mostrando desde que a gente se tornou uma empresa pública. Muito obrigado a todos e a gente está, acho que, aberto a perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Sendai, da XP. Sr. Gustavo, seu microfone está liberado. Oi, bom dia pessoal, obrigado aqui pelo espaço. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é com relação à cabeça de vocês para o TF Sports em 2025, né? No RIS vocês comentam que tem uma cabeça de diluição dos investimentos. Se puder entender um pouco melhor da magnitude dessa diluição já para esse ano, seria interessante. Se a gente poderia pensar no break-even dessa operação eventualmente nesse ano também. E ainda no TF Sports, se vocês pudessem detalhar um pouquinho do quanto que ele já contribui, né, de receita incremental para as operações core, que seria legal também. E uma segunda pergunta é mais na relação de preço e volume para o crescimento de 2025. Né? A gente viu o dólar, né, com um patamar mais elevado agora nesse último trimestre, entender então um pouco melhor de repasse de preço e a relação com o volume para esse ano. Obrigado. Obrigado pela pergunta, acho que eu posso falar isso sobre o TF Sports.
Em 2025, a gente deve manter o nível de investimento que a gente está em percentual, né, de receita líquida. Então, a nossa ideia em 2025 ainda é buscar um crescimento máximo exponencial, aumentar o número de usuários de inscritos por evento e aumentar o número de eventos. A gente já tem, no começo do ano, bastante promissor em relação a eventos marcados, então a gente está acelerando a nossa meta dentro, obviamente, do orçamento. A nossa ideia não é a gente aumentar a participação do que a gente investe, mas manter. Né? Os anos que a gente olha para começar a fazer a reversão e começar a tornar a Tef Sports uma empresa independente são os anos futuros, né? No ano de 2025. Em relação ao impacto, é um impacto importante. A gente não, obviamente, abre esses números, né? São números internos nossos, mas existe um impacto, sim, de usuários, quando eles vão fazer a inscrição, eles vão em loja e tem um consumo interno, e tem também uma coisa de presença, né, dos 40%, 44% de aumento de LTV dos usuários que participam de eventos. Então, cada usuário do aplicativo, cada inscrito num evento que é cliente da Track and Field, ele tem um 44% a mais de LTV, e isso se reflete ao longo do ano. Então, conforme a gente vai aumentando o número de eventos, isso também tem impacto no crescimento do Same Store. Mas é um número que a gente não abre detalhado. E Gustavo, só para complementar a sua pergunta, em relação a preço-volume, em 2024 nós tivemos algo muito próximo de 2/3 do crescimento vindo de volume e 1/3 de preço. Esse ano, o que nós temos no nosso planejamento é algo muito parecido. Tá? Então, a gente tem realmente ainda algumas alavancas para aumento de volume de peças vendidas. Isso a gente já está enxergando agora no primeiro TRI, com melhoras no abastecimento de lojas, produto, inovação em produto, iniciativas de marketing, crescimento dos canais digitais, os eventos que têm realmente trazido muito fluxo para as lojas, com aumento de LTV também dos clientes atletas. Então, a gente tem essas alavancas e que indicam que a gente consegue sustentar o crescimento, patamar de crescimento mesmo as lojas, também sustentando o patamar de crescimento de peças vendidas. Então, a gente não deve ter nada muito diferente em 2025, sendo muito próximo desses 2/3 do crescimento vindo de peças, de volume, e o restante 1/3 do preço médio. Acho que talvez como complemento a isso, é importante a gente falar o impacto também do crescimento de mercado de wellness, né? Que acho que é uma tendência muito forte, né? Então, a gente vem notando, né, cada vez mais, conforme a gente posiciona a marca em vários segmentos dentro desse mercado, a gente percebe como que esse consumidor está cada vez mais presente. As pessoas estão buscando mais atividade física pós-pandemia, estão mais preocupadas com a saúde, estão mais preocupadas em como se alimentar direito. Acho que tem vários movimentos, como as pessoas se alimentam, o que elas devem comer, tirando comidas processadas, controlando índice glicêmico, enfim, várias iniciativas que estão acontecendo no mundo e que a gente também está bastante alinhado dentro das nossas iniciativas. Então, esse crescimento do mercado de wellness também, obviamente, traz, né, novas vendas para as lojas, novos fluxos, e refletem no crescimento de volume de vendas e não em aumento de preço. E por último, também, complementando a questão do volume, né, no ano passado fizemos 43 reformas e muitas lojas importantes foram reformadas que estarão integralmente nesse novo formato ao longo de 2025. Então, tem um efeito, né, desse carry-over das reformas em 2025 importante, além das lojas que nós reformaremos também ao longo desse ano, mas as lojas que foram reformadas em 2024 integralmente em 2025 vão trazer um impacto também importante do ponto de vista de volume, uma vez que também boa parte do crescimento diferenciado das lojas reformadas tem acontecido desde o início do programa em 2021 em função de aumento de clientes, de aumento de fluxo nas lojas, consequentemente aumento de peças vendidas também. Super claro, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Bob Ford, do Bank of America. Sr. Bob, seu microfone está liberado. Bom dia, Fred, Fernanda e Patrícia, e parabéns pelos resultados. Falaram um pouco sobre as alavancas, mas como está começando 2025 para Track and Field
e como é o ambiente competitivo? E também, o que vocês acham do valor das ações e mais recompras? Obrigado. Bob, bom dia. Prazer falar com você mais uma vez. Obrigado pela pergunta. E nós temos observado, a gente não, infelizmente não podemos falar em números, né, mas um começo de ano muito bom. Um começo de ano que a rede começou muito mais bem abastecida do que 2024. Então, acho que tem uma diferença do ponto de vista de operação. Em conjunto com isso, né, foi um pouco que o Fred também comentou, de muito vento a favor do nosso negócio, né? Então, as tendências que são tendências que já existem desde do pós-pandemia, são tendências que se aceleraram muito recentemente, das pessoas que realmente cada vez mais engajadas com atividades físicas, cuidando da saúde, da alimentação. Isso acaba refletindo no nosso negócio, né? Com os eventos, realmente com uma participação muito grande de inscritos, isso tudo acaba ajudando. Acho que a gente também tem muito, nesse início de ano, muito acerto do ponto de vista de produto, com essa coleção nova que a gente está agora com o preview dela e lançamento oficial no dia 20, né, uma aceitação muito grande. Então, acho que assim, tem um conjunto de fatores aí muito favoráveis nesse início do ano. E do ponto de vista de competição, a gente não vê nada muito novo, né? E eu acho que assim, o grande ponto sobre competição é que o nosso segmento ele cresce numa velocidade tão maior do que o restante do varejo, pelas tendências que eu comentei, que é um segmento do varejo que absorve mais competidores sem afetar o nosso crescimento, né? Então, a gente vem crescendo num ritmo bastante bom, a despeito de realmente tem novos players ou outros varejistas, né, tentando entrar um pouco nesse segmento de modo esportivo. Então, eu vejo dessa forma. Não sei se o Fred quer complementar alguma coisa. Eu ia falar um pouco da perspectiva de TF Sports, né? A gente começou o ano também de uma forma muito forte na programação de organização de eventos que a gente tem, né? Principalmente os eventos que a gente faz de forma com bastante capilaridade pelo Brasil, né? A gente já tem agora no início do ano um número de eventos programados bem acima da nossa expectativa. Então, isso traz aí uma perspectiva de também a gente ter com esses eventos abertos no maior de inscritos e um acerto na forma que a gente está fazendo e a política que a gente está fazendo para esse número de usuários, né? E também números importantes em relação à venda direta, marketplace, o próprio PFC na parte de alimentação, mostrando também uma continuidade da tendência que a gente tinha no final do ano. Então, a gente está bastante consistente com o que a gente se propõe a fazer. Acho que a empresa tem um pouco essa característica, né, de consistência, de tomar decisões e ter uma consistência na parte de entrega. E acho que, primeiro, não está mudando muito o que a gente vem fazendo para trás e a gente está bastante otimista. Eu estou sobre recompra. Quer comentar? Fred ou Traca? Olha, Bob, sobre recompra, nós temos ainda um plano em aberto que não foi concluído. A gente vê uma oportunidade de geração de valor para os acionistas a partir do momento que a gente compra e cancela ações no patamar de preço que nós achamos que vale muito a pena. Então, assim, a gente não pode adiantar se a gente vai continuar comprando, mas o conceito é realmente uma alocação de capital que faça sentido do ponto de vista de geração de valor para o acionista, num patamar de preço que, para nós, faz muito sentido. Então, e é uma companhia que gera caixa, né? Então, a gente está fazendo isso sem comprometer a situação de dívida zero, de uma empresa com caixa líquido. Então, a gente faz isso de forma muito consciente também. A gente olha a projeção de caixa, a gente vê, a gente temos políticas aqui de caixa mínimo e tudo. E quando a gente encontra uma oportunidade dentro desses parâmetros, a gente acaba realizando. Então, é mais nessa ideia de gerar um valor para o acionista com essa recompra e utilizar um excesso
de caixa que eventualmente a gente tenha. Faz sentido. Muito obrigado novamente. Parabéns. Obrigado, Bob. A próxima pergunta vem por escrito do Sr. Ricardo Borges, da SFA Investimentos. E ele diz: bom dia. Poderia dar mais detalhes do business plan da TF Sports para 2025? Vocês comentam que a estrutura já seria suficiente para suportar o crescimento. Isso quer dizer que veremos diluição dessas despesas e expansão de margem operacional para o ano de 2025 em diante? Outra dúvida, poderia dar mais detalhes do quanto a TF Sports contribui no crescimento de vendas no core no ano de 2024 e a expectativa para 2025? Acho que na segunda parte, acho que a gente já respondeu, né, que tem o aumento do LTV em relação aos consumidores, que tem impacto, né, que a gente não abre esse número. Em 2025, a gente ainda vai manter, né, os investimentos em TF Sports, conforme a gente está mantendo, mas sem aumentar ele de forma que represente mais em relação ao impacto e rentabilidade da companhia. Obviamente que a gente pode ter notícias positivas ao longo do ano, né, conforme a gente consegue aumentar a monetização, aumentar receitas de linhas diferentes, como patrocínio, membership e inscrições, mas não de forma negativa, né? A gente tem um controle bem rígido de como a gente faz esse business plan e esse budget, e o impacto possível que pode ter é positivo, mas em 25 ainda ele não colocaria ainda como expectativa uma diluição dessas despesas aqui, não. É um ano de crescimento exponencial de usuários e a gente também faz o lançamento do aplicativo novo, começa a incorporar novas funcionalidades, então ainda é um ano de investimento, a gente colher um pouco mais para frente os resultados. Eu acho que talvez, né, a primeira parte, né, sobre diluição, o Fred colocou, né, sobre TF Sports, a gente imagina uma manutenção do percentual sobre venda líquida de todo esse investimento, todos os impactos. Porém, aqui no core business, nós enxergamos aqui uma oportunidade, sim, de voltar a ter um pouco de alavancagem operacional. Então, quando você comenta que a estrutura é suficiente para suportar o crescimento, isso é muito verdade quando a gente olha o core business, que é diferente da forma que a gente tem que olhar para uma startup, uma empresa que está num estágio diferente, como é a TF Sports. Aqui na Track and Field nós temos um planejamento para o ano, um orçamento muito justo do ponto de vista de headcount, de edição de despesas de pessoal corporativo. Então, a gente, nos últimos anos, houve sim uma estruturação de algumas áreas que tem se mostrado realmente importante, porque o crescimento está vindo, mas é um ano que a gente vai voltar a apresentar alguma alavancagem operacional diferentemente dos anos anteriores. Então, esse primeiro ponto da sua pergunta era muito verdadeira para o core business, mas TF Sports é um estágio diferente de negócio. Pergunta do Vitor, que eu posso ler aqui, que é como a TF enxerga eventuais vantagens competitivas da empresa, como sexos masculino e feminino se diferenciam na compra de roupas do setor. Então, Vitor, primeiro, também obrigado aí pela sua pergunta. A gente tem várias vantagens que a gente enxerga, né? Então, assim, primeiro, tem um histórico longo, né, de mais de 30 anos, de uma construção de uma marca muito forte, com muito foco no nosso segmento de atuação, qualidade de produto, experiência em loja e eu acho que é uma coisa que é difícil replicar hoje, né, que nós criamos ao longo de todo esse tempo, que é uma estratégia de ecossistema muito eficiente, né, que passa pelos produtos de track and field, mas também pelos eventos esportivos, né, os eventos de TF Sports, por uma rede de franqueados também bem robusta, muito engajada. Então, acho que esses são grandes diferenciais que nós temos. E a segunda parte da sua questão também acaba sendo um diferencial, né, que a gente costuma comentar isso, que a marca é muito forte em moda esportiva com o público feminino, que representa muito próximo aí de 65% das compras na rede.
E a gente realmente não se distrai, a gente acaba realmente se focando muito nisso, um tipo de cliente, que é um tipo de cliente específico, com poder aquisitivo um pouco maior, feminino, com foco em estilo de vida ativo e saudável. Então, aqui é uma história também de muito foco ao longo do tempo, sem distrações, sem M&As, crescendo com same-store sales e abrindo lojas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Tracanella para que faça as considerações finais da companhia. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a participação de todos, mas também agradecer muito o time da Track and Field, a rede de franqueados, fornecedores, acionistas, né, pelo ano de 2024, que foi realmente um ano fantástico. Agradecer aqui Fred, Patrícia, e falar que nós estamos super disponíveis aí para vocês, caso tenham qualquer tipo de dúvida ainda sobre os números ou sobre 2025. Tá? Muito obrigado, bom dia a todos. A videoconferência da Track and Field está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.